começo dos 60, é aí que a coisa do despertar do interesse. Eu fui monitora da Bienal. A minha ligação com a arte, assim, mais direta, começou na casa do Benjamin Stein. Eu ia trabalhar com o Sr. Bardi. Aí houve um evento que me aborreceu em relação ao Bardi, e aí acabei trabalhando com o Bacaro. Junto com o Ralph, eles resolveram abrir uma galeria contemporânea que São Paulo não tinha, que era uma galeria que chamava Arte, Arte, Arte. Eu trabalhei na Arte, Arte, eu era a secretária da Arte, Arte. Eu tinha um fichário que não tinha 80 fichas de clientes, não tinha 80 nomes, era aqueles fichários de madeira com as fichinhas, mas a gente sabia o nome do cachorro, da cozinheira, da empregada, do chofer, a gente sabia o nome disso. Aquilo tudo foi o que me marcou visualmente, né? Foi o acúmulo visual que eu fui guardando na minha memória, foram aquelas obras todas que eu vi. O Bacaro, por exemplo, quando eu trabalhei com ele na casa dele, ele me fazia algumas sabatinas. Às vezes eu chegava lá, ele tinha uma mesa das brasileiras imensa, estavam assim pilhas e pilhas de papéis, de obras sobre papel. Olha que tá aí, daí talvez ele deu o cacuete do papel. E eu entrava e ele falava assim, separa por artista. Aí depois que estava tudo separado, ele falava assim, agora separa guache de aquarela. Por isso que eu falo que eu tive uma boa formação, porque ele tinha esse nível de brincadeira comigo. Era separar desenho branco e preto de guache de aquarela. Sim. Aí você vai começando a perceber as diferenças. E eu tinha feito FAAP também, né? Quer dizer, eu estava ligada à área, de alguma maneira. A Colex, então, ela foi feita com essa função de casa de leilões. Mas ali, com um jeitinho, eu consegui fazer a galeria da Colex. A gente diferenciou o material, não eram coisas que a gente colocava em leilão. Era assim, Fajardo, Tunel. E a gente aí inventava, editava um álbum de gravuras, eu sempre, papel. Foi muito curioso, porque foi a primeira vez que a gente chamou um crítico de arte para fazer um texto. Então, o Roberto Montoro, que era o crítico da época, ficava lá sentado na mesa e os leilões tinham muitos quadros importantes, ele pontuava aquela obra dentro da arte brasileira. Nos anos 70, com a explosão da Colexo, aí aumentou. Talvez então a gente passasse de um fichário de 80 pessoas para um fichário de 300 pessoas. Esse fichário só foi chegar em 1000 pessoas nos anos 80. Realmente a coisa cresceu e você ficou sem saber o nome dos cachorros, das empregadas. Eu continuava firme na linha de papel, por isso gabinete de artes gráficas era uma coisa para trabalhar a gravura, para fazer importação, exportação. Nesse momento o governo pôs uma lei com uma taxação muito alta, 300% para a obra de arte, e a gente não pôde fazer o que a gente queria, que era trazer oficialmente as gravuras de fora. Então, daí, foi até mais ou menos 79, 80, que foi a primeira vez, talvez, que eu tenha me sentido que eu era uma marcha mesmo. Porque talvez enquanto eu dividia a sociedade com a Raquel, eu não assumia essa posição. Porque a minha relação com a arte era diferenciada, eu acho até hoje diferenciada. Porque não é só gostar de arte, é ter uma relação atávica mesmo com a arte, né? E então aí eu comecei a galeria, a carreira solo, como eu falo, nessa época, anos 80, e fui pegar, lógico, a minha geração. Então aí fiz em seguida, quase que em seguida fiz o Antônio Dias, fiz o Gershman, fiz o Vergara, os caras da minha idade, né? Era um período assim de uma vida, como eu falo, as pessoas têm uma frase que fala, eu era feliz e não sabia. Não, a minha geração era feliz e sabia. Então a gente misturava muito a vida pessoal, os horários desregrados, tinha tudo isso muito misturado, né? E lógico que isso ia aparecer no teu trabalho profissional, na tua vida. Teve períodos que a gente abria a galeria às 4 da tarde, porque abria antes. Estava dormindo, estava se recuperando. Então, isso foi eu acho que foi um momento no Brasil muito assim, efervescente.
Ai, tem tanto artista injustiçado. Então foi aí o período dos nomes dos talvez mais desconhecidos que eu fiz. Eu ia no ateliê, achava que aquilo era bom, ficava com pena, porque ninguém vai expor esse cara. Talvez hoje eu analise, eu acho que usei um pouco demais meu tempo com isso. Mas eu acho que foi importante também ter feito essas exposições, esses resgates, né, como eu chamava, de artistas que tinham uma qualidade na obra, mas não tinham nenhum lugar no mercado para expor. Para mim, a obra e a pessoa estão muito interligadas. Não dá para trabalhar o artista se eu não tiver um mínimo de relacionamento com ele e mostrar essa obra ao público a partir daquela convivência que eu tenho com ele também. Você faz romantismo. É romantismo, mas é bonito, né? Assim que eu sou. E o mercado está, esse mercado maduro. Mas tenho que falar, o vista maduro que é hoje, né? E desvirtua uma parte do público. Eu acho que o grande problema desse mercado é que a pessoa chega e fala, esse quadro vai valorizar? Eu falei, não dá para... Na galeria a gente tem um discurso. Olha, não é o nosso discurso esse da valorização. Eu te digo se vai ou não vai. Até sento ali te digo curar mais bem o que vai acontecer. Mas não é o nosso discurso. A gente precisa que você leve uma obra que você vai acordar todos os dias na sua casa e vai ter prazer em olhar. Seja ela uma obra de um artista de 20 mil, de 100 mil, de 500 mil, não importa. A gente tem que incentivar isso na pessoa, que ela fique feliz com a aquisição dela. Horror a exposição em restaurante e em loja. Eu sempre tive. Restaurante é para comer, pizzaria é para comer pizza, não é para ficar fazendo exposição de arte. E loja? É um assunto que realmente me irrita. Eu acho que eu só gosto do assunto do quadro falso nesse filme do Orson Welles. Que eu só escrevo com minúsculas, de repente, às vezes quando eu escrever arte, não aguento pôr com maiúsculas. Você só escreve com minúsculos? Só a vida inteira, o Willis que me ensinou. Mas eu tive esse privilégio de garota, que é pós-adolescente, eu estava nos anos 50, e depois adolescente para adulta, nos anos 60 e nos anos 70. O que eu vou reclamar? Não dá para reclamar, é como eu falei, eu era feliz e sabia, gente, porque não dá para reclamar. No começo dos 60, é aí que a coisa